Do avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia recalcado, sacudido, transbordante da glória de Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. Um tempo abençoado, um dia profético. Hoje é domingo, como passa rápido, né? Domingo 25 de maio. Uau! Domingo 25 de maio. Um tempo profético. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Shalom, shalom para todos vocês. Shalom, profetisa Beatriz. Shalom para cada um de vocês. Shalom, Marta. Shalom, Maria. Shalom, Alcione. Shalom, shalom. Esse nome eu não consigo falar, tá difícil. Janda, Arita, Eliane, Ivonei, Profeta Ivonei, Pastora Lai, querida Célia, aleluia, shalom, shalom. Karina, Miriam. Gente, sejam todos bem-vindos, amém, no nome do Senhor Jesus. Hoje nós entramos no tribunal de Deus, tá? Para requerer heranças que nos é de direito. É forte, né? Amanhã nós vamos entrar de novo nos céus abertos. E você sabe o que nós vamos orar amanhã? Por ativação ministerial, tá? Por sonhos que foram perdidos, promessas que estão enterradas. Então amanhã nós vamos requerer que o Senhor venha destravar o nosso ministério pessoal, o nosso ministério, o nosso ministério, né, o nosso chamado maior, aquilo que Deus tem para fazer. Às vezes a gente sabe que Deus quer fazer algo grande através da nossa vida, mas como se tivesse ali uma fortaleza, tá? Então, essa próxima madrugada nós vamos orar quebrando todas as muralhas contra o nosso propósito, o nosso chamado, contra os nossos sonhos. Talvez antes você tinha sonho, agora você não consegue mais sonhar. Então, essa próxima madrugada ela é extremamente importante, tá? Você que está conosco nessa campanha. Então, eu quero que você pegue uma folhinha também e coloca meu ministério, os meus sonhos. Coloca os teus maiores sonhos. O que você quer de sonho? Nós estamos com o tribunal aberto, céus abertos. Amém? Glória a Jesus. Então, vocês se preparem. Gente, hoje é Hebreus capítulo 6, tá? Já abre aí Hebreus capítulo 6. Vocês aceitam um cafezinho? Gente, como que tá a expectativa de vocês para a conferência? Vocês não têm noção o que está sendo gerado na conferência Global Fire para vocês. Meu Deus. Eu acho que vocês não vão conseguir nem entrar. Vão cair na unção. Tem muita coisa sendo gerada, muita coisa sendo, né, preparada com muito amor para cada um de vocês. Os líderes estão a todo vapor, os staff, o pessoal da organização. Como vai ser importante esse tempo. Amém? Então vocês se preparem, porque vai ser um tempo avassalador, tá? Nós vamos estar ali dia 26 de junho, então já tá chegando. Dia 30 nós começamos a 24/7 pela conferência, tá? E aí depois termina o 24/7, nós entramos em 7 dias de 7 horas por dia de oração pela conferência. Nossa campanha continua normal, tá? Orando normal às 3 horas da manhã, tá bom? Glória a Jesus. Então vocês se preparem, dia 26. Quem chegar no dia 26 vai ter um culto lá na fogueira, lá onde a gente sempre faz um culto. Então já vai ter um culto ali poderoso. Depois vai ter 3 dias na plenária. Vocês vão aprender demais. Leva o seu caderno. Vocês vão ganhar, acho que um caderninho ali na entrada, mas leva para você anotar. Eu preparei conteúdo, igual a gente faz numa escola. Sabe conteúdo? Para você falar assim, isso. Então vocês vão ter conteúdo muito poderoso para vocês aprenderem, amém? Então vai ser um tempo extraordinário, se preparem, tá? Vai ser um tempo extraordinário, se preparem para um tempo profético, amém? Abra comigo em Hebreus capítulo de número 6, glória a Deus. Conta para mim, vocês estão firmes no jejum? Estão firmes? Está difícil o jejum? Estão sentindo fraqueza? Ou vocês já estão... Vocês vão perceber que conforme vai passando o tempo, o estômago de vocês diminui, certo? Diminui ou não diminui?
estômago diminui e você já não tem aquela fome, aquela coisa, você come um pouquinho, você já tá cheio, né? Então, quem tá com uma janela curta, como de 1 hora, de 2 horas, come e já passou a vontade de comer, né? Então, é assim, é poderoso. Muita gente já me mandou, apóstola, eliminei 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, 7 quilos, amém? Para quem é magro, tem que comer muito, tem que compensar na hora que come, comer assim, comida saudável e que não vai fazer você perder massa, amém? Glória a Jesus. Então, vocês se preparem para um tempo extraordinário, para um tempo profético, para um tempo avassalador na presença do Altíssimo, amém? Desde que eu comecei, ó, gente, o Sal já perdeu 15 quilos, meu Deus, gente, sério, 15 quilos, uau, eliminou, que não vai achar mais esses quilos não, amém? Gente, primeiro impacto desse jejum, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não deveria estar falando agora, tá? Você sabe que eu estou escrevendo um programa, né? Então, o que acontece? Todos os alimentos que levam a ter um pH ácido, ele corrobora com enfermidades, né? E ele também traz muito inchaço para o corpo, como alimentos processados, saturados, gordura trans, glúten, tudo isso, lactose. E aí, vocês tiraram esses alimentos. E aí o pH se torna alcalino. O pH alcalino, o corpo trabalha muito melhor, até respondendo contra qualquer tipo de inflamação dentro do seu organismo, tá? Certo? Então, ou seja, quanto maior for o pH alcalino no teu corpo, melhor é para que ele consiga, né, fazer toda a recuperação de imunidade, para ele combater todo tipo de enfermidade que houver dentro do corpo, tá? Então, quando nós temos um pH ácido, certo? O que traz pH ácido? Vários alimentos. A farinha é um deles, né? Os saturados, os óleos, certo? Então, quando nós trocamos a alimentação, o pH do nosso corpo melhora. E quando nós temos um pH alcalino, isso corrobora para que as nossas células trabalhem melhor, oxigenem melhor. E se, por exemplo, você estiver no começo de... tá amarrado, mas se tiver ali o começo de uma célula cancerígena, tá? Por causa desse pH, o corpo trabalha melhor e consegue, às vezes, né, já só por causa da alimentação, matar essas células. Então, o programa que eu estou escrevendo, eu vou falar muito sobre isso, tá? Vai ter alguns sucos naturais que eu estou desenvolvendo, tá? Mediante muita pesquisa, revelação do céu. Então, vocês se preparem, porque é um tempo de cura em todos os âmbitos. Eu acho que eu nunca fiz algo assim tão profundo, amém? Então, vocês se preparem, tá? Que vai ser um tempo poderoso, amém? Então, o programa vai ser lançado só depois da conferência. Agora não dá tempo mais, porque tem muita coisa para ser feita. O mais importante é que já está sendo escrito, mas eu quero que vocês se preparem, tá? Eu acho que por ter esse lado médico, né, essa área da medicina, foi muito bom, porque nesse programa eu coloquei muito da área médica, muito de algumas coisas que eu já vinha estudando, tá? Glória a Jesus. Não posso falar mais, não, só vou deixar vocês instigados aqui. Amém? Hebreus 6. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda exaltação nós entregamos a Ti. Obrigada, Deus, por esse tempo, por esse... Pai, por essas manhãs, Pai, por essas madrugadas, Pai, a qual o Senhor tem feito tantas coisas. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, Pai, porque o Senhor é bom e a Tua majestade, a Tua glória dura para sempre. Toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Amigo Espírito Santo, eu te entrego o total controle desse devocional, que não seja eu, mas você, Espírito Santo, doce, fiel e verdadeiro, através de mim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Gente, prestem atenção, tá? Glória a Deus. Hebreus capítulo 6, tá? Nós vamos ler agora do versículo 1 ao 3. Portanto,
deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo e a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. No 3 agora. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. O que Paulo está falando aqui, tá? Uma vez que você é salvo, uma vez que você se posiciona, abandona o pecado, você não precisa ficar voltando nisso toda hora. É hora de viver essa fase e mudar essa fase. Porque isso aí é o princípio, é o alicerce da nossa fé em Cristo. Então a gente conheceu Jesus, aceitou Ele, renunciou ao pecado, se posicionou na presença, começou a ser transformado. A gente não vai ficar voltando nisso toda hora, caindo no mundo, voltando de novo e repetindo essa mesma fase. É praticamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui, tá? Olha, ele fala no começo. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente. Ou seja, essa fase de aceitar Jesus, abandonar pecado, é o começo. Depois tem coisas maiores, tem novos níveis na presença de Deus, só que você só consegue acessar uma vez que você tem alicerces nesse primeiro instante, quando você conhece o Senhor Jesus. Amém? Ele está falando assim, ó, arrependimento, fé, batismo, imposição de mãos, tá? Então isso aí é pro princípio, pro nível básico, pro primeiro start na fé, ok? Aí a gente tem que deixar esses ensinamentos elementares e partir para outras coisas, que é buscar discernimento espiritual, crescer e se fortalecer no espírito de forma avassaladora. Então é exatamente isso, tá? Que Paulo está tratando aqui. Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Hebreus 6. Paulo está dizendo, conheceu Jesus, aceitou Jesus, abandonou o pecado, saiu do pecado, está vivendo transformação, vamos para o próximo nível, amém? Então, o que é o alicerce de uma vida em Cristo? Exatamente isso, tá? O alicerce é esse nível básico, conheci Jesus, abandonei o pecado, estou vivendo em transformação. Então, Paulo está dizendo aqui, não vamos ficar voltando nisso toda hora, não vamos ficar caindo e voltando, porque Deus tem outros níveis espirituais. Então essa aqui é a fase do colostro, do leite espiritual, mas depois que você começou a ingressar na fé, começou a conhecer o Senhor Jesus, a gente pega o colostro primeiro, que não é nem o leite, tá? Quando a mãe, ela amamenta pelas primeiras horas de vida, ela oferece um colostro, certo? E o que é esse colostro? É uma água cheia de vitaminas, tá? É uma água que ainda não é nem um leite, depois vem o leite forte, leite com gordura, e depois, né, desse tempo aí tem a introdução alimentar, a papinha. Então é assim na presença de Deus, a gente entra na presença de Deus, o acesso é Cristo, arrependemos do pecado, transicionamos, mudamos de vida, somos transformados, e Paulo está falando assim, vamos para o próximo nível, não vamos ficar a vida inteira nisso, amém? Glória a Jesus. Então nós não fomos chamados para ficar repetindo o mesmo ciclo toda hora na presença de Deus. Gente, o Senhor é um Deus de novidade. Se você viver as novidades de Deus, não vai dar tempo nem para você parar para conferir o último ciclo que você viveu, porque não dá, de tanta novidade que o Senhor tem para você. Então quem se alimenta do profundo, quem se alimenta daquilo que é sólido na presença de Deus, está sempre vivendo um novo, está sempre rompendo no novo nível, ok? Vamos ler agora Hebreus do 4 ao 6, tá? Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo. Prestem atenção no que eu estou falando aqui. Que provaram da bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Amém? Então Paulo está falando aqui do perigo da apostasia. Eu contei para vocês esses dias que eu conheço pessoas que estiveram na fé em Cristo, foram batizadas com o Espírito Santo, viveram
um avivamento, vamos se dizer assim, mas no decorrer da caminhada, essas pessoas, elas se desviaram da fé. Mas por que aconteceu isso? Eu, de todo meu coração, eu acredito que pessoas que vivem de movimento, sem findar raízes sólidas na intimidade, têm um grande perigo, tá? De serem convencidas por Satanás. Eu já disse para você, milagre, movimento, o sobrenatural não se compara a uma vida de intimidade com Deus. O pessoal do deserto, tá? O pessoal a qual Moisés tirou do Egito para levar para a Terra Prometida, eles, quando Moisés estava ali no Monte Sinai, o que aconteceu? Eles fizeram um bezerro. Eles estavam vendo todos os prodígios de Deus, saíram com a mão forte com 10 pragas do Egito. Mas é porque não havia intimidade, relacionamento. Então eu acredito que um dos maiores perigos da apostasia é muita doutrina, ou talvez a pessoa que entra muito no mover, mas sem intimidade. Porque se nós estivermos debaixo de um céu de glória, todos conseguem viver aquele mover, porque aquele lugar pagou um preço muito grande. Há um mover, há uma atmosfera sobrenatural. Não foi talvez a pessoa que está ali que atraiu, que gerou aquilo em oração. É como na conferência. A conferência é tão sobrenatural que às vezes você está ali, você fala, meu Deus, orei pela pessoa, a pessoa caiu, mas isso nunca tinha acontecido. Você está debaixo de um céu de glória, está todo mundo sensível, todo mundo se preparou para estar naquele ambiente, certo? Então você às vezes está manifestando poder e unção através de um céu de glória. Isso fica um pouco mais fácil, vamos se dizer assim, ok? Então, o que Paulo está dizendo? Muitos provaram o dom celestial, muitos provaram até uma manifestação doce, perfeita do Espírito Santo, mas caíram, rejeitaram a fé, tá? E olha o que Paulo vai dizer aqui. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz. Uau! Então, quem prova da presença e volta atrás, tá? Por escolha liberada, fecha as portas do arrependimento. É forte, né? É como pregar Jesus novamente. Então, queridos, cuidem da fé que vocês têm. Por isso que eu digo para vocês, o mover é interessante, é sobrenatural, é uma delícia ficar na presença, aquela chuva, aquela coisa. Eu amo o sobrenatural, eu amo mover, sou apaixonada. Mas eu sei que o que te segura na presença de Deus é santidade, não é unção. A unção é para execução das coisas, mas a santidade está relacionada a posicionamento e caráter, a pureza. E Deus, ele habita onde tem lugar puro, santo, kadosh, separado. Amém? Então, vamos lá. A unção Deus te dá para executar algo, para operar algo no reino dele. Amém? É o poder dele manifesto. Mas santidade está relacionado a uma conduta pessoal que você decidiu separar sua casa, separar sua vida. Não escuto mais música secular, não faço isso, mais aquilo. Você decidiu ser kadosh, separado. Além de você ter uma vida relacional com Deus, que também manifesta a santidade, você decidiu tomar posicionamentos que faz você ser uma pessoa separada. Essa separação, ela provoca unção? Sim. Mas antes de provocar unção, ela atrai a presença. O diabo, ele não tem medo de unção, ele tem medo da santidade, porque santidade significa uma pessoa portadora da presença. Sabe por que, às vezes, você tá num local conversando? Já aconteceu várias vezes, eu tô aqui numa mesa, conversando com alguém, a pessoa manifesta. Eu conversando, não tô nem falando de Jesus, tô falando... A pessoa manifestar um demônio por causa da presença, tá carregando a santidade. A santidade, ela vai crescendo tanto em nós que ela vai criando uma metragem. Deixa eu tentar explicar para vocês. Tem gente que anda tanto numa doma de santidade que às vezes está 1 metro fora dela. 2, 3. Amém? E aí quando essa pessoa chega no local, essa nuvem de santidade está. Nuvem de santidade, presença manifesta. Os demônios não suportam. Amém? É muito poderoso. Então, queridos, conduta exemplar, conduta
Olha, o mover é interessante, é maravilhoso, é necessário, mas o relacionamento com Deus, tá? É Ele que vai fazer você estar na presença e não correr o risco de andar em apostasia. Então não retroceda, amém? Você sabe o que eu penso? Nossa, como foi esse processo de libertação? O meu foi uns 2 anos. E eu penso assim, foi tão massacrante, foi tão difícil. Como que você retrocede de um lugar de abismo? Como que você estava num lugar de abismo, vai para um lugar de luz, de paz, de uma paz? Como que você retrocede? Não tem, gente. Então, faça essa oração, fala, Deus, não me permita retroceder. Amém? Vamos agora do 7, Hebreus 6, verso 7 ao verso 8. Amém? Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Uau! Ai, gente, perdão, eu comecei no 8. Eu comecei no 8, vamos lá de novo no 7. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita, para o lavrador recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Amém? Aí no 9, amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados a coisas melhores que pertencem à salvação. Amém? O que Paulo está falando aqui? Está comparando a vida cristã, tá? Como uma terra, certo? Então, quando nosso coração recebe a palavra de Deus, que são águas vivas, tá? Nós vamos crescer, nós vamos frutificar, nós vamos prosperar. E a maior prosperidade que nós podemos viver em Deus é a espiritual, é das riquezas espirituais. E o que é isso? É o discernimento, é o conhecimento, é a revelação da palavra, é a manifestação da vontade de Deus através das nossas vidas. Amém? Então, quando nós produzimos bons frutos, ok? Significa que nós estamos genuinamente com raízes, tá? Tomando do nutriente certo, tomando da nutrição certa. E a gente tem que tomar o quê? Cuidado com o quê? Com os espinhos e com as ervas daninhas. Os espinhos é o sufocamento desse mundo, é a sociedade, cobrança de pessoas. Às vezes pessoas tirando chacota com você. Ah, agora você virou um crentinho. Ah, você agora tá fanático. São os espinhos. Ah, às vezes tem alguém que fala assim para você, olha, cristão isso, cristão aquilo. E aí você entra debaixo de um sufocamento. E o espinho do mundo te sufoca, ok? As ervas daninhas são as pessoas erradas que estão aí na sua vida, tomando a sua energia. Quando nós temos eu crio aqui vasos frutíferos, né? Eu crio aqui plantas em vasos, né? E às vezes nasce aquelas ervas daninhas. Eu vou lá e arranco, porque isso vai tirar o quê? A energia, os nutrientes que tem que vir para minha planta. E da mesma forma é na nossa vida cristã. Nós precisamos tirar as ervas daninhas e os espinhos, tá? E eu quero que você entenda. Se você caminhar em verdade, tá? E num relacionamento genuíno com Deus, o Espírito Santo, toda vez que precisar podar algo, tirar algo, remover algo, Ele vai falar com você. Mas nós precisamos aprender a obedecer comando, tá? Do Espírito Santo, ok? Se você não obedece a pequenos comandos do Espírito Santo, como obedecer a grandes comandos do Espírito Santo, ok? Então, olha só, que poderoso. A terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador e recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas para nada serve. Amém? Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos essa árvore frutífera que está cheio de ervas daninhas e cheio de espinhos. E eu estou falando de hábitos, de pessoas, de lugares, de ocasiões, que talvez o Espírito Santo já falou, olha, tira isso da sua vida, isso não combina com o propósito profético a qual eu estou fazendo na sua vida, amém? Eu sou uma terra boa e eu quero que você se considere uma terra boa. Lembra da parábola da semente? A terra boa produz 30, 60, 90 e milhares de vezes mais. Amém? Então, o autor aqui, né, no caso Paulo, ele encoraja, tá, que nós
venhamos, tá? Viver na verdadeira nutrição que é o Senhor Jesus, que é a palavra genuína de Deus. Mas nós precisamos sair do nível básico, que é o quê? É o leite, é o colostro, é o entendimento de quem é Jesus, é o plano de salvação. Agora vamos para o próximo nível. Gente, e sempre que nós ingressamos no Evangelho de Cristo, eu vejo uma pessoa entrar de cabeça no Evangelho pela primeira vez. Talvez ela era cristã há 20 anos, 15 anos, mas nada mudou. Mas de repente ela entendeu quem é Jesus, o sacrifício. Ela consegue se arrepender do pecado, abandonar o pecado. Depois dessa fase, existe a fase de transformação e de cura. Essa fase, ela é extremamente importante. Com algumas pessoas vai durar 6 meses, outras vão durar 2 anos, 3 anos. Depende da intencionalidade e do posicionamento. Libertação e cura interior são 2 coisas distintas, tá? Parece a mesma coisa, mas não é. Libertação é instantâneo. Libertação, o demônio saiu ali, parou de oprimir, desligamos a opressão daquele demônio sobre aquela vida, desligamos ali, tá? Tiramos aquele demônio daquela pessoa, acabou. Aquela pessoa agora tem que vencer os desejos da sua carne, tá? Agora, quando nós falamos de cura interior, nós estamos falando de um processo que está enraizado, profundo. Nós precisamos, né, ministrar cura, e essa pessoa precisa também se posicionar num novo posicionamento, ativando a sua identidade em Cristo para vencer essa ferida de rejeição, essa ferida de orfandade. Tem pessoas que levam 6 meses nesse processo, 1 ano. Então, depois que nós conhecemos Jesus, existe um tempo de transformação e de cura. Transformação no caráter e cura das feridas. Por mais que você receba uma ministração de cura, o diabo ele vai tentar de alguma forma lançar um gatilho, um dardo e trazer de novo a ferida de cura, a ferida da alma, né? Então, você vai precisar ter uma resiliência, uma persistência e negar todas as vezes e todas a autossabotagem que o diabo tentar fazer contra a sua vida, né? Então, por exemplo, a pessoa tem ferida de rejeição. O diabo vai tentar por N vezes fazer de novo uma arapuca para a pessoa se sentir rejeitada. Mas essa pessoa, ela tem que estar com a consciência, com discernimento espiritual aguçado. Isso vai ter que vir de um jejum, de uma oração, de estar ali se alimentando da palavra, em perceber, olha o diabo tentando agora me enredar de novo, me colocar de novo nesse lugar de ser rejeitado, nesse cativeiro. Eu não vou entrar aí de novo. Mas tem pessoas que, por não buscar e não se alimentar da palavra de Deus, não conseguem ter discernimento, de repente cai de novo. E aí, aquilo que a pessoa pensou que estava curado, ela chama de volta. Conheço, já vi várias pessoas passando por isso. Amém? Então, Paulo está encorajando o quê? A gente viver o nosso próximo nível. Então sai do nível básico e vai para esse lugar. Esse lugar de cura e de transformação, ele precisa ser passado com excelência. Então, gente, tem gente que está aceitando Jesus e já quer viver ministério, já quer sair pregando. Eu acredito que você pode até ter unção para isso e ter sabedoria ou entendimento para isso. Mas se você tiver feridas na alma, alguma área da sua vida que ainda não passou pela libertação, o diabo vai vir com tudo para cima de você. E para mim a coisa mais feia no reino de Deus é começar e não terminar. Ou começar e deixar algo pela metade. Eu acho assim que dentro do reino de Deus, você não pode começar e deixar pela metade. É feio. Então, espera Deus fazer o processo de cura interior completo em você e essa transformação de caráter. Porque se você quiser colocar a mão no arado muito rápido, você vai sofrer, porque uma das coisas que envolve ministério é lidar com pessoas. Pessoas nos traem, nos decepcionam, falam mal de nós. Uma pessoa curada nas emoções aguenta. E ainda vai sofrer, vai sentir, porque nós não está correndo o óleo da unção na veia, corre sentimentos, a gente se apega às pessoas. Sim ou não? Mas quando nós somos tratados em Cristo, a gente entende que é Satanás oprimindo aquela vida. A gente releva, passa por cima de muita coisa. Às vezes mantém uma pessoa ali que está fazendo o papel de incircunciso porque temos esperança que aquela pessoa vai ser transformada. Então engolimos muito sapo. Por isso que eu estou falando para você, não queira atravessar as coisas antes do tempo. O nível básico é conhecer Jesus, é deixar o pecado. Depois o outro nível que vem é a transformação de caráter.
e cura interior. O que é transformação de caráter? Eu vou trazer aqui para você. Você não mentia mentiras grandes, mas você tinha o hábito de mentir mentiras pequenas e ainda faz, ou aumentar as coisas. Ou você tinha a mania de roubar coisas porque você acha que aquele lugar não precisa. Não, isso aqui tem muito aqui, eu tô pegando para mim. E aí o Espírito Santo precisa tratar você, porque quem rouba uma caneta, rouba R$100, rouba, entendeu? Então o Espírito Santo precisa falar, olha, você está aumentando, você está falando uma inverdade. Você está falando uma verdade, mas ela está se tornando já uma mentira, porque você está aumentando as coisas. Então, essa transformação de caráter, ela precisa ser consolidada nesse processo. Tem gente que vai ser 2 anos. Talvez você falava piadas imorais, fazia coisas. Então, o Espírito Santo precisa começar a tratar com você. Deus só vai confiar um grande ministério na sua mão se você tiver caráter. E você só vai aguentar, porque tem gente que se atreve a começar um ministério ferido. Você só vai aguentar a pressão de gente se você estiver curado na alma. Amém? Você vai conseguir ser mais frio nessa área. Amém? Glória a Jesus. Vamos continuar aqui, amém? Do 10, tá? Pois Deus não é injusto. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. O nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de que sua esperança de sua esperança. Assim, no 12 agora, não se tornarão displicentes, mas seguirão os exemplos daqueles que por causa da fé perseveraram e herdarão as promessas. Como eu disse para você, a pior coisa do mundo é você começar algo para Jesus e parar porque você não aguentou. Por que você não aguentou? Porque faltou alguma coisa dentro de você ser consolidada. Então, gente, você só pode se mover no ministério, na área ministerial. Por exemplo, eu expliquei isso para os membros. Esse dia eu fiz um culto de membros, né? Eu preguei no culto de membros e eu falei do propósito, do chamado de Deus principal para cada ser humano, que é conhecer o Senhor Jesus e viver a salvação genuinamente, liberto. Chamado principal. O chamado maior é aquilo que, uma vez que você está no seu chamado principal, consolidado, aprovado, aí Deus fala assim, olha, agora eu estou te qualificando para te dar um ministério, agora não é mais só sobre você, agora é sobre pessoas, e você vai começar a se movimentar e a fazer isso e isso. Só que se você, sabendo que tem uma promessa de um chamado maior, se antecipa porque tem gente ansiosa, e fala, eu vou começar, mas começa, presta atenção aqui. Você começa a falar assim, eu vou porque tal, é o tempo, tal. Mas tem ferida de rejeição, tem ferida de orfandade. Você não aguenta. O diabo, ele é sagaz. Gente, não subestimem Satanás, amém? Não subestimem, tá? Você, se estiver em santidade, estiver alinhado, cai para cima. Você tem todo armamento para ir para cima. Mas você que não se posiciona, não brinca, tá? Não brinca, ok? Então nós precisamos manter esse zelo, manter essa fé, tá? E nós precisamos ser perseverantes e constantes. Deus ama, eu falo 2 palavras ou 3, resiliência, perseverança, tá? E constância. Deus ama isso nas pessoas. Pessoas procrastinadoras geralmente não vão conseguir ser assim. Então você tem que vencer a procrastinação. Então nós precisamos aprender a ser constantes na presença. Resilientes. Resiliente é, ainda que não esteja como você quer, você continua. Você tem força de continuar. E eu vou falar, ministério não é moranguinho. Viver com Jesus só no pessoal, no seu chamado principal, não é um moranguinho, porque Satanás vai fazer de tudo para te tirar desse lugar. E o diabo, gente, não imagine que ele te tira de uma vez, ele te puxa. Não, ele vai tirando centímetro a centímetro e você nem percebe. Amém? Então eu quero que vocês entendam que Jesus, ele precisa que você se posicione genuinamente na presença, sai desse nível básico. Tem gente que está ali a vida inteira no plano de salvação,
se livrando dos pecados. Já era para você estar com o ministério na mão fazendo coisas, mas ainda está cheio de ferida, está cheio de coisa, por quê? Por falta de posicionamento, tá? Por ficar ainda aí no mundão, ok? Eu sei que essa live não é para vocês que acordam esse horário, mas é para os 20 mil e pouco que assistem depois, tá? Eu sei que não é para vocês. Vocês acordam 2h10 da manhã para orar comigo? Vocês são tudo doido? Glória a Jesus. Ó, próxima madrugada nós vamos orar, tá? Nos portais abertos das regiões celestiais, nós vamos orar por ativação ministerial, amém? Vamos continuar aqui agora do 13, tá? Considerem a promessa de Deus a Abraão, uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, disse ele, certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe foi prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela, e sem dúvida o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Uau! Promessa e o juramento não podem ser mudadas, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de Deus. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele é acesso direto. Ele se tornou nosso eterno e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Uau! Poderoso. Amém? Gente, Abraão esperou com paciência. Mas vocês lembram quando Sara ficou sem paciência e falou, não, tá demorando demais. Vamos lá, deita com a minha serva. Então, eu vou dizer algo para vocês. Aprendam a esperar o tempo certo das coisas. Amém? E se tem uma coisa que eu aprendi no decorrer do meu ministério é a esperar com paciência e resiliência as coisas certas. Amém? Esperar o que Deus tem para mim no tempo certo. Eu sei que eu poderia adiantar muitas coisas dentro do meu ministério, mas talvez isso traria para mim guerras espirituais agora que não é o tempo de guerrear. E é isso que acontece quando nós tomamos um posicionamento antes do tempo. Às vezes a gente fala, eu vou fazer agora, porque eu acho que é o tempo. Nós precisamos se mover conforme a nuvem do Senhor se move. Amém? Abraão se movia pela palavra de Deus, Moisés se movia pela nuvem que estava ali diante do povo. Quando nós, queridos, tentamos adiantar uma coisa, a gente principalmente quem tem aí o espírito de profeta, é profeta de ofício. Deus, antes de fazer algo, Ele vai falar o que Ele vai fazer. Só que às vezes as pessoas recebem uma direção do que Deus vai fazer. E o que acontece? Essa pessoa se adianta, ela tenta começar algo que não é o tempo. E o que acontece? Qual que é o problema de começar? Significa que Deus não vai fazer? Que Deus não vai trabalhar? Não, eu acredito que Deus, na sua infinita bondade, o Espírito Santo se move, o Espírito Santo faz. Mas talvez você vai enfrentar guerras que você não está preparado para enfrentar. Potestades regionais que ainda você não tem a unção apostólica para enfrentar. Vocês estão comigo na madrugada, sim ou não? Por que eu consigo ir diante da intercessão contra a potestade e principado? Por causa da unção apostólica. E aí vocês vêm comigo. Só que eu estou ali, vocês estão recebendo essa oração e orando em concordância comigo, só que eu estou na linha de frente. Existe todo um critério para orar contra a potestade e principado. Você não se ora direto contra elas. Se você for orar repreendendo elas, você tem que pedir que os anjos do Senhor repreendam. Amém? É muito forte isso. Uma hora eu vou trazer esse estudo para vocês.
Então, queridos, às vezes você começa uma guerra e às vezes você não tem uma unção para aquela guerra, porque antes de você começar esse propósito, Deus ia te dar uma unção, derramar um óleo sobre você, ou te dar uma unção específica para começar isso. Então, nós precisamos estar atentos à nuvem. A nuvem se moveu, você se move. A nuvem parou, você para. Amém? Por isso que eu falo para você, é crucial sairmos do nível básico. É crucial sairmos desse nível de leite, de colostro, entrarmos nesse nível de cura, de transformação e de posicionamento para uma nova fase. E você vai ver que a cada nova fase que o Senhor nos coloca na presença de Deus, o que acontece? Deus tira coisas de nós. Quem muda de fase sempre na presença de Deus é porque Deus está levando para um novo nível de santidade, para um novo nível de entendimento, de visão, de amplificação da visão. Aí a cada novo nível, Deus, Ele te deixa mais quieto. Ele fala assim, olha, esse tempo não é um tempo de você ficar muito social, é um tempo de você buscar mais, mergulhar mais. Às vezes você não está em pecado, mas Deus tira coisas de você. Ele fala, eu quero mais do seu tempo, eu quero mais santificação, porque Deus está te levando para um tempo novo. E Deus sempre, quem está buscando o Senhor, faminto, jejuando, orando, buscando, quem está em santidade, tá? Sempre vai estar mudando de nível, rompendo de nível. Amém? Conta para mim aqui. Quando você muda de nível, Deus não pede para você coisas, renuncia coisas, entra num jejum mais forte, entra nisso, entra naquilo, porque Deus, Ele está te separando ainda mais. Às vezes Ele te tira tudo, Ele te tira todo o entretenimento, porque é um tempo de mergulhar mais no profundo para você conseguir acessar esse novo nível. E para cada novo nível há requisitos, há mérito, há quantidade de jejum e de oração que você faz. Ninguém muda de nível por mudar, porque Deus te achou bonitinho. A gente muda de nível por busca, por revelação, por alimentação espiritual. E é a alimentação espiritual que nos transita para esse tempo. Você só vai alcançar um nível de conhecimento e de sabedoria conforme o mergulho na presença, santificação, revelação. Amém? Então Deus sempre vai estar trazendo para você, tá? Uma ressignificação de áreas da sua vida. Não que você esteja em pecado, mas Deus vai falar assim, olha, você está gastando muito tempo com entretenimento. Tira todo o entretenimento e vem aqui para a Bíblia, e vem aqui para a presença, e vem aqui para as madrugadas. E aí Deus vai nos mudando de fase. Então, Paulo está tentando tratar aqui, em Hebreus 6, que nós precisamos sair desse nível básico e ir para fundamentos maiores, lançar alicerce. E o que é o alicerce, gente? Caráter. É você ter um coração curado. Se você for uma pessoa hoje com o coração curado, tiver um caráter alinhado à sua identidade em Cristo, Deus pode colocar qualquer ministério na tua mão, ainda que você não tenha dons, não tenha... Porque o mais importante é o caráter. E você está capacitado. Porque dons, isso você conquista. Mas esse tempo de você deixar Deus te quebrar inteiro, te refazer, Ele é único. E às vezes você começa a fazer as coisas de qualquer jeito e lá na frente as coisas começam a dar errado por falta de caráter, por falta de cura interior. Amém? Então eu quero que você hoje entenda, não dá para ficar patinando no mesmo ciclo na presença de Deus. Você viu que esse ano a gente está muito mais intenso que o ano passado. Então por que Deus nos transicionou para um novo nível? Esse ano nós estamos buscando muito mais, estamos nesse jejum, estamos fazendo mais, estamos orando mais. E daqui uns dias nós vamos fazer um 24 por 365 dias. E vai ter oração durante 365 dias do ano. E por que vai ter isso? Porque nós estamos gerando, nós estamos lançando hoje alicerces. O que são esses alicerces? Os intercessores. Deus está levantando os intercessores que vão manter essa oração ininterrupta. Então, para tudo existe um preparo, para tudo existe um alicerce. Amém? Então, gerem conosco esse lugar, esse altar de oração. Essas orações que chegam nas casas das pessoas tem trago libertação em massa, tem trago ativação, o avivamento. Amém? E tem sido sobrenatural. Eu creio que nós somos resposta do avivamento. Outros ministérios são respostas do avivamento.
E eu quero que você entenda, assim como Jesus me levantou, Ele quer levantar você também para ser resposta na sua cidade, resposta na tua nação, resposta aí aonde, tá? Às vezes você é resposta de 30 anos de oração, amém? Eu sei que eu sou a resposta de avivamento, talvez de pessoas que oraram por muitos anos, amém? Então nós precisamos sempre entender, Jesus está sempre fazendo algo novo. Quem se estagnou é porque parou de beber da fonte. Deus... Você vai viver uma vida inteira com Ele, não vai conseguir descobrir tudo, não vai conseguir saber tudo, porque Deus, Ele é o inovador, Ele é o criador de tudo. Ele sempre tem algo novo para te dar. Ele sempre tem uma unção fresca para derramar. Então mergulhe nos rios de águas vivas dele, todos os dias. Amém? O dia que você não tiver com vontade de orar, senta lá no lugar que você ora, lá na tenda de Davi. Esse ano a gente fez esse propósito da tenda de Davi. O que é isso? Um lugarzinho que você separou para buscar Deus, tá? Por que você separou para buscar Deus? Para você falar, Espírito Santo, tem um lugarzinho na minha casa que eu venho todo dia te encontrar. As pessoas entraram no lugar de falar assim, eu oro conversando com Deus. Eu oro... caminhando, eu oro lavando louça. Ok, é oração sem cessar. Eu creio que Deus fala com você e você fala com Deus. Só que Deus, Ele gosta de ser primícia e prioridade. E quando você deixa tudo e vai pro quarto, fecha a porta, você está falando, Deus, ainda que eu fale com você lavando louça, caminhando, dirigindo, existe um tempo no meu dia que eu paro tudo para ficar só com você. Isso é diferente. Então, se você tem dado, eu oro caminhando, eu também, gente, se tem um charamanaias que eu sinto na unção, na presença, porque quando eu tô fazendo caminhada, eu oro em línguas, alto, escutando uns louvor manto, e aí eu já levanto minha mão, eu já começo a chorar, eu sinto demais a presença, Deus fala demais ali comigo, mas esse lugar não pode tomar um secreto, ainda que seja 10 minutos, que eu falo, Deus, hoje eu não tô a fim de orar, mas eu quero ficar aqui. Hoje eu não estou muito a fim de orar, mas eu estou aqui para dizer que eu te amo, que eu preciso de ti, que eu te preciso. E eu vou ficar aqui em silêncio, eu quero que o Espírito Santo fale comigo, mas você tirou o tempo para estar ali. Amém? Tem dia que a gente não está a fim de orar. Amém? Mas se você tiver manifestado a presença no secreto, ali no seu quartinho, o Espírito Santo vai te chamar. Ele vai pegar no teu braço, na tua mão, ele vai te chamar para orar todos os dias. Amém? Então, gente, a oração no carro, lavando louça, limpando a casa, ela não substitui a oração do secreto, ainda que seja 10 minutos. Então, hoje eu tô quebrando aqui, porque esses dias eu tava, fui ali fazer a unha, e aí, eu conversando lá com a moça, eu falei assim, como que tá a sua vida de oração? Ela falou, não, então, eu vim hoje caminhando e falando com Deus. Eu falei, não, eu tô perguntando do secreto. Da porta fechada e você ali, você e Deus. Não, eu oro caminhando. Eu falo, olha, eu acredito que você fala com Deus. Mas eu não acredito que você tenha colocado Jesus como primícia, o Espírito Santo como primícia na sua vida. Isso faz toda a diferença. Eu falo aí na escola de avivamento para vocês, os 10 minutos de ouro. Não deixe Satanás comprar eles. Não deixe o diabo comprar os 10 minutos de ouro. Não, daqui a pouco você faz o devocional. Eu vou fazer o meu devocional, ele é prioridade, nem que seja 10 minutos eu tô ali. Senhor, eu te amo, eu te preciso, perdoa os meus pecados. Todo dia peço perdão pelos teus pecados. Espírito Santo me visita. Talvez não é a hora que você quer estar ali na presença, você quer esperar ter vontade. Mas antes de esperar ter vontade, vai lá os 10 minutos todo dia e fala, Deus, não sei se hoje vai dar vontade de eu vir aqui ter um tempo de oração, mas eu já vim aqui orar e dizer que eu te amo. Você é o meu Deus, é o meu Pai. Amém? Amor, os cachorrinhos tá aí? Traz ele aí, Igor. Eles estão pedindo para ver. Amém? É sobre isso, tá? Você quer ver, gente? Eles estavam gritando aqui. Vamos ver o Shalom e a Shekinah. Vem aqui, meus nenenzinhos. Ó. Essa daqui é a Shekinah e esse daqui é o Shalom. Amém? Eu fui gerado uns milagres porque o apóstolo não queria, gente.
Aí eu orei nessa campanha, aí eu pus lá no meu propósito, eu falei, Deus, agora eu não quero só mais um. De atrevida eu quero 2. Um machinho e uma fêmea. Esse aqui é o Shalom, é machinho, ó. E essa aqui é a Shekinah. Piquitinho, ó, gente. São muito piquitinhos, ó. Olha como são pequenininhos, ó. Banhei eles ontem, a Shekinah gritou mais. Ó, tanto são pequenininhos, ó. Pitiquinho demais, esses nenenzinhos. Ó, são muito fofinhos. Gente, essa aqui já caiu na piscina. Um dia, esses dias atrás, acordei, ela não mexia a cabeça, teve hipoglicemia, porque chegou doente com tosse, né? É chihuahua, gente. Chihuahua. Olha o Shalom, como eu sou pitiquinho, o Shalom. O Shalom é muito, gente, muito bonzinho. Essa aqui é braba, braba, braba. Rosna, Jaclate, quer morder. Então, esse aqui é o meu nenenzinho, ó. Né? Shalom, bebezinho, não pode nem falar com ele que ele já tá querendo dormir. Essa aqui não, essa aqui é arteira, ó. Amém? É muito bonitinho, pega aí. É muito bonitinho, gente, muito bonitinho. Então, eu queria pegar um pincherzinho 0, até ganhei um, só que eles latem demais. E aí eu já fiquei imaginando, eu fazendo as lives, orando na madrugada, e o pincher, oxe, latindo, rosnando. O chihuahua, não, eles latem, mas não latem igual os pincher. Amém? Glória a Deus. Então, a Shekinah é fêmea e o Shalom é o machinho. Né? Muito bonitinho. Gente, é sobre isso. Amém? Espero vocês próxima madrugada, 2h45. O link da oração está sendo disparado para todos vocês. Continuem firmes na fé, perseverantes. Amém? Amanhã, Hebreus 7, tá? Um beijo no seu coração. Espero vocês na Conferência Global Fire. Tá chegando. Próximo mês. Estamos a todo vapor. Beijo, beijo, beijo. Amo cada um de vocês.